Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Gente que Fala. Eu sou o Ricardo Godoy e nós estamos aqui sempre trazendo boas ideias para você fazer no seu fim de semana, para você se divertir, se descontrair. E hoje o meu convidado daqui, gente, ele acabou de falar para mim que ele faz 1000 coisas, né? Eu perguntei, o que você é? Ele falou enxerida. Eu não acho que é só enxerida, não. Ele sabe o que tá falando, não é isso? Daniel Aidar, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. Oi, gente, que prazer estar aqui com vocês, tudo bem? Vamos trocar essa ideia aqui. É Aidar ou Haidar? Então, parece que a pronúncia é Haidar, mais próxima, né, do que da minha origem libanesa. Mas eu falo Aidar desde que eu tenho idade pra falar, então eu costumo falar Daniel Aidar mesmo. Ele tá falando desde uns 15 anos atrás, essa cara de 15 anos, gente, que delícia. Daniel, vamos conversar primeiro com o Daniel, antes de falar com ator, cantor, produtor, esse menino faz um monte de coisa, gente. Você nasceu onde? Sou nascido em São Luís do Maranhão. Eita, cidade fria pra caramba. Nossa, cara, eu costumo falar que lá em São Luís, se você tiver mais de um casaco, você tem que pagar uma multa. Ah, eu Porque imagino. assim, é muito quente. Lá a gente tem 2 estações do ano, que é verão e verão com chuva. Ah, entendi. Então assim, Boa. aproveita, mas é uma terra muito boa, sou apaixonado por São Luís. Você tomou apaixonado. muito aquele Guaraná cor-de-rosa lá? Ah, sim, Guaraná, eu não, adoro é Guaraná. Guaraná aquele lá? É, Que o Guaraná Jesus. Isso, é Guaraná mesmo que chama, né? É. É doce, hein, meu amigo? Aquele trem lá. Mas é bom demais. Sério? Pra mim é uma viagem de volta pra casa, assim, instantânea, né? É. Isso, arroz de cuchá, ouvir um bom reggae, isso tudo são coisas que ainda mais eu, que moro em São Paulo, já vai fazer... Quer dizer, moro no Sudeste há 11 anos, em São Paulo há 5, e pra mim é uma viagem direta de volta. Então, assim, é muito bom. Sua infância foi lá, Daniel? Minha infância foi lá, eu me mudo pro Rio de Janeiro só com 15 anos. Então, assim, toda a minha vivência, meu início do contato com o teatro... Quem que é esse garoto aí? Ah, olha isso, ó, isso aqui é lá na Lagoa, lá em São Luís, na Lagoa da Jansen. E, nossa, eu fui, assim, essa cidade mexe comigo demais. Você tem familiares lá ainda? Tem, a minha família tá toda lá. Só você que é o desgarrado? É, eu sou desgarrado. Não, mas assim, a minha família pulverizou muito pelo Brasil, então assim, mas a minha família, o meu núcleo familiar mesmo tá lá, minha mãe, meus irmãos, meu pai. Aí tem aquele centro velho lá que você Tem, o atravessa. centro Eu fui histórico, lá, aquilo é maravilhoso. demais. Uma cidade bonita, eu gosto É dela. muito gostoso. Só não gosto do calor, gente. Eu só admito. É muito quente lá. Rapaz do céu. Ué, mas Você desce do pra avião, praia, dá gruda a certo. roupa, meu filho. É doido lá, É muito né? bom, Mas mas gostoso. venta bastante, pelo menos São Luís tem isso, tem muito vento. Então eu sinto a sensação térmica um pouco mais... É, tem mesmo, né? Né, Tem bastante assim- vento, bastante. Cheguei de madrugada uma última vez que fui lá, gente. 3 da manhã, falei, vou chegar livre. Que é nada, o calor tava igual. Não, calor igual sempre. Conhece lá, Fê, nossa produtora aqui, nossa diretora da Arte Plural. É quente, viu? Próximo destino, ela tá falando aqui, a Fernanda. E se eu Obrigado puder por ter vindo. recomar que seja o próximo destino de vocês também, gente. Não, Dê é uma lindo, chance, São é Luís é lindo. demais. A gente brinca, mas é lindo sim, né? E aqui então você tava se divertindo. Você tem irmãos, Daniel? Aqui eu tenho 2 irmãos. Mais 2 novos, irmãos, são mais mais velhos? novos, os 2 mais novos, Atalio e Vinícius. E são meus amores, né? Assim, sou apaixonado pelos meus irmãos e são grandes parceiros hoje, né? Apesar de eu ter uma grande dificuldade em assumir que eles cresceram, porque quando eu sou você é irmão mais mais velho é por velho. isso, Porque agora eles estão fazendo coisas, assim, a minha irmã psicóloga. Eu falo, cara, imagina. Estão lá ou estão aqui, Estão Daniel? lá, estão todos lá. Ah, a família, pai, mãe e irmãos ficaram em São lá. Luís. E aí tá. lá também tem avós, tios. Ah. Então, mas eu tenho família no Rio também, o que foi, né, essencial. Quando pro você meu foi pro pouso. Rio, você foi com quem? Então, que você foi novinho. Não, eu fui sozinho, mas eu fui pra ficar com a minha avó, né? Ah, Assim, eu tá. tinha a família da minha mãe lá, então Tá. minha avó, meu avô, meu tio, Entendi. minha tia, eu tinha uma base muito forte. Porque ainda fui na escola, né? Então, com 15 anos, claro, já mirando, né, estudar, me aperfeiçoar, mas eu fui sozinho. E de que forma a arte entrou na sua vida, então, nessa história? Porque você era novo, como, né, pra começar a pensar nessa área, quando mudou pro Rio. Bom, você pode ver pela criança toda besuntada de tinta na cara que arteiro sempre foi, antes de ser entendi. artista. Mas eu tive um privilégio muito grande da minha escola lá em São Luís ser uma escola que incentivava muito a arte. Então era uma coisa muito natural. Você tinha opções de fazer aula de pintura, de fazer aula de canto, de fazer aula de teatro, de fazer xadrez. Então isso tudo tava assim, pra gente, né, como uma coisa que era muito essencial pra vida. E uma parte integrada à nossa formação. Então eu entrei no canto coral com 8 anos de idade. E a primeira coisa que a gente fez no coral foi uma peça de teatro. Então já misturou No com o grupo coral? de teatro. Então, assim, com 8 para 9 anos ali, eu já estava começando a fazer. E você é o primeiro da família a se envolver nessa loucura da artes? Ou tem algum tataravô aí na história? Tem meu tataravô. Acho que essa pergunta foi maldosa. De forma alguma, gente. A gente joguei no ar, né? Não, o meu tataravô Pouca gente sabe dessa história, não é isso, É. Daniel? É
Essa história é uma coisa, assim, que é algo que eu ainda, inclusive, quero revisitar mais, né, ao longo da minha trajetória artística, porque o meu avô, meu tataravô, foi um grande letrista, né, um grande compositor, chamado Orestes Barbosa, Autor do clássico Chão de autor do Estrelas. clássico Chão de Eu, Estrelas. quando eu li isso, eu falei, não, é estranho, porque eu tive que procurar essa história porque realmente não é tão divulgado, É. Daniel. Eu sou muito orgulhoso por isso, assim, porque o meu tataravô tem uma vida muito muito inspiradora pra mim enquanto artista, né? Um rapaz que aprendeu a ler, assim, ele era, assim, uma pessoa em situação de rua no Rio de Janeiro, e ele aprendeu a ler justamente porque ele trabalhava como engraxate, levando coisa aqui e tal, e ele ficava lendo a parte de trás dos jornais e pedindo para as Caramba. pessoas ensinarem a ele palavras. Caramba. Então, assim, um garoto sair dessa situação pra virar jornalista e pra lançar livros e mais livros e mais livros. E ser compositor, assim, claro, culminando no clássico Chão de Estrelas, mas ele tem um repertório Sim, enorme. vale a pena vocês buscarem, gente. Nossa, ele foi gravado pelo João Nogueira, foi gravado pela Sim, Maria Bethânia, pelo sim. Zeca Pagodinho. Então, pra Que mim é motivo de muito orgulho, cara, orgulho, que de legal muita mesmo. e de muita vontade de revisitar isso de alguma forma que eu ainda não sei. Pois assim, Produtor, ator, daqui a pouco diretor de teatro, já vai ter uma peça. Pode esperar, esse menino aqui ele não para, gente do céu. Que legal. Então, quando eu vi essa história, eu falei, poxa, que interessante. Deve ser essa veia artística que você tem, né, dele, enfim. Você não soube cedo, imagino, então. não, assim, minha família sempre soube, né? E a gente sempre fala muito, meu avô Roberto, ou seja, neto do meu tataravô, ele também é um homem muito artístico, professor de literatura, então ele recitava muitos poemas do meu tataravô, então é uma coisa que a gente sempre tinha ali Tava em próximo, casa. sabendo, tava em casa. E em paralelo ao meu tataravô tem o meu tio Beto, meu falecido tio Beto, que ele tinha mais essa alma artística da família, esse fogo, sabe? Ele tocava violão, era músico, mas não levava isso como profissão. Então, mas foi uma pessoa essencial pra mim, até por esse incendiar do artista. E a música, Daniel? Quando que entrou na tua vida? Quem veio primeiro, a arte ou a música? Então, as duas vieram, né? Assim, o teatro e a música vieram. Você falou do coral já Exato. com teatro, Eles então vieram por isso que eu fiquei muito na... juntos. Caramba, Foi uma que coisa muito legal. integrada, assim, que Uhum. pra mim culmina, claro, na minha vivência, né? Já de alguns anos trabalhando em teatro musical. Mas pra mim sempre foi muito natural a junção de teatro com a música, usar a música pra contar uma história, dentro de uma peça ter alguma parte cantada. Isso tudo pra mim sempre foi muito natural e sempre foi um caminho que eu enxergava como muito poderoso pra atingir o público e gerar comunicação, né? Porque a música, a gente sabe, mexe no nosso coração de um jeito que só ela mexe. Vocês estão vendo, gente? Olha, desde cedo esse garoto já faz artes mesmo, né? Então, vocês que nos acompanham aqui desde o início desse projeto, toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a partir das 5 da tarde aqui na Com Brasil. Então, ó, não esquece, segue a gente lá nas nossas redes sociais e o Daniel também. Quais são suas redes, Daniel? Bom, podem me acompanhar no @Daniel Aidar. Com H. Daniel Aidar com H, H-A-I-D-A-R. E agora, a gente também pode me acompanhar no @Roseguil no Copan. R-O-S. R-O-S-E-Guil, G-U-I-L no Copan. Vocês vão entender daqui a pouquinho por que ele Daqui a deu pouquinho. essa rede social. Aliás, eu tive o prazer de ir, eu quero entender aquela loucura, gente. Vamos ver o que de acho que é isso. Mas olha, com 13 anos, segundo aqui a gente hackeia o nosso convidado para descobrir tudo, né? Você ganhou um prêmio de melhor ator no Festival Maranhense de Teatro Infantil. No Festival Maranhense de Teatro Estudantil. Ah, estudantil, perdão. Eu li Não, errado Teatro aqui. Estudantil, porque era isso, o festival lá, Dos estudantes. dos estudantes foi. Ganhei esse prêmio de melhor ator sem saber que estava indicado. Ah, Porque a gente fez a apresentação no festival e tinha rolado papo que uma amiga minha, também atriz, a Tammy Pané, estava indicada, que é minha colega desde aquela época. Hoje em dia tivemos, né, ano passado gravamos um filme juntos lá em São Luís, mas isso é uma outra história. A gente sabia que ela estava indicada, então todo mundo se juntou pra ir ver. Chegando lá, a gente descobriu não só a minha indicação, como a indicação de outras coisas da peça. E o prêmio foi entregue por um grande ator do Maranhão chamado Domingos Tourinho. Eu lembro daquela sensação de quando falaram o meu nome como um dos indicados. Você imagina você ser indicado sem saber caramba. e depois na ganhar hora. sem saber na hora. Uau. E aquilo foi muito legal, assim, porque para além dessa honra que foi receber isso das mãos do Tourinho, teve esse lugar porque ainda era muito... Não tinha nenhuma via de seriedade dentro desse trabalho, de levar isso pra minha vida enquanto minha profissão. Entender esse ofício para além, né, do que eu fazia lá, que se assemelhava mais a uma brincadeira e uma vontade de estar junto de companhia. Então, pra mim, foi muito importante porque deu esse foguinho de olhar e falar, ó, dentre essas performances, alguém olhou pra minha e falou,
não, isso aqui tem alguma coisa diferente, então ficou essa pulga atrás da minha orelha ali com 13 anos. E a decisão de mudar, Daniel, pro Rio de Janeiro? Olha, impressionantemente veio da minha mãe, porque Eu imagino, né? Você tem um ar de família, não é? tem. É bem você mesmo. Já conversando um pouquinho nos bastidores, ele tem esse ar, né, de acolhedor. E aí, sair sozinho de São Luís do Maranhão para o Rio de Janeiro, tudo bem que você ia morar com sua avó, Sim. como já falou, mas e aí? E a decisão? Vai, meu filho, vai, que Foi a porque vida é sua. Bom, você já entendeu que eu faço algumas coisas, né? E vou me colocando. Então, assim, isso não é de hoje. Eu sempre tive muito essa vontade de estar envolvido em grupos diferentes, coisas diferentes, formatos diferentes. E aí, dos 13 até os 15, esses 2 anos, foram 2 anos intensos em São Luís. Onde eu gravei meu primeiro filme, onde eu fiz 6 peças no mesmo ano, onde, então, assim, essas coisas foram acontecendo tudo em São Luís. E aí minha mãe começou a olhar e ela sempre foi muito franca e teve conversas muito sérias, assim, comigo, com meus irmãos. E aí ela me colocou pra mim essa possibilidade. Falou assim, bom, você tá se dedicando de uma maneira, coloquemos assim, desproporcional a essa sua via, que a princípio era uma segunda. E eu quero entender como é que você tá enxergando isso na sua vida. Porque, a depender da sua resposta, a gente vai precisar encarar isso com ares mais sérios. Poxa, que legal, os pais apoiaram mesmo, Muito. porque é muito inseguro esse meio artístico, né, Muito. Daniel? E de repente os pais querem, vai ser advogado, vai ser isso, vai ser aquilo, a tua mãe te apoiou. Me apoiou muito. Mas também, e hoje eu vendo, né, depois desses anos, porque a vida, na verdade, é um exercício de continuidade dentro da insegurança. Então, a vida do artista é insegura, mas a gente vive num país em que tá todo mundo também tentando, né? Tentando achar dentro dessa loucura a sua via de alguma segurança, de algum pertencimento. Então, acho que minha mãe viu isso cedo, viu que era uma coisa que eu queria me dedicar, me impulsionou. E aí eu fui pro Rio, sim, com muito do apoio da minha família. O que eu tenho muita noção que é não só um privilégio de como eu nasci, na situação que eu nasci, mas muitos colegas artistas não tiveram esse apoio da família, que não, é uma parte muito forte do nosso Sem coração, dúvida, né? sem dúvida. É a segurança por trás daquilo que a gente quer fazer, né? Pô, se eu tenho apoio, eu tô num caminho, né, que vai dar certo. Exato. E o choque cultural? Como é que foi pra você? Vir de São Luís e pro Rio de Janeiro, que a cultura é muito diferente. Eu conheço os dois lugares, né? Bem diferente, o pessoal é diferente. Apesar que todo mundo é animado, né? É um pessoal animado. É bem Nos animado, dois os lugares. dois lugares são. Mas e aí, como é que foi? Foi fácil a adaptação? Já de cara? Olha, assim, São Luís é uma cidade grande, mas o Rio de Janeiro é uma metrópole. Sim. Então, eu tive muito esse choque de chegar numa cidade enorme, né? Assim, tanto de proporções, né, geográficas, quanto de dimensão mesmo, porque o mundo inteiro tá no Rio de Janeiro. Sim. O mundo inteiro tá lá. Então, pra mim foi uma coisa muito... me deixou muito entusiasmado mesmo. E eu gostei de descobrir a cidade, sabe? Gostei de desbravar e fiz grandes amigos nesse caminho, que também já trouxe esse aspecto de pertencimento, então Sim, aí foi... você já se aderiu foi rapidamente. foi muito bom. E aí mudou pra São Paulo. Aí mudei pra São Paulo. E aí? Eu digo que eu não mudei pra São Paulo, eu fui mudado pra São Paulo, né? Porque quando eu fiz eu vim pra cá fazer um espetáculo em meados de 2019, e aí já emendei em outra peça aqui, e desde então, assim, claro, teve a pandemia no meio, mas desde então a cidade de São Paulo Te acolheu. me acolheu. Foi o trabalho, e também fiquei com vontade de trabalhar aqui, porque aqui tá com um cenário também teatral muito forte. Tá, Então, que claro, já tem alguns anos, mas agora que eu, né, tô aqui, tô vendo e podendo participar disso e podendo vivenciar isso, então São Paulo me mudou pra cá. Como a gente gosta do convidado, vamos assumir uns haters pra ele agora. Com uma pergunta bem capciosa. Ó a maldade, a Fernanda até deu um pulo na cadeira aqui já, né? São Paulo ou Rio? Vamos pra próxima pergunta, gente. Vamos lá. O que significa semente na tua vida? Semente? Que vem de um símbolo. Semente foi assim, semente foi um momento muito especial da minha vida, porque foi um sopro de vontade de criação, junto com o Nathan Leitão, que acaba de aparecer aqui, esse é a capa do nosso single, porque vocês podem notar que ele tá de máscara. Então, o Nathan Leitão, que inclusive tá com um espetáculo agora que já encerrou a temporada, mas é o Magia, que é um espetáculo que ele compôs junto com a Letitia Billard, lá em Nova York, eles compuseram essa peça. Uau. Teve a primeira estreia mundial aqui no Brasil, aqui em São Paulo, mas fatalmente não vai parar por aqui, espetáculo muito bonito. Imagina. E se vocês podem... O Nathan e eu sempre tivemos muito uma troca artística. E aí ele me mandou uma música no meio da pandemia, então os dois em casa, ele no Rio, eu já aqui em São Paulo.
E aí eu ouvi aquilo e eu falei, cara, eu quero participar disso de alguma forma, eu quero colocar um pouco do que eu tô vivendo no meio dessa pandemia também aí. E, bom, culminou no nosso single, que é um single que eu tenho muito carinho, até porque minha carreira musical enquanto artista é uma coisa que eu ainda não explorei tanto e é uma coisa que eu tenho planos de explorar, né, um pouco mais pra frente. Mas, sem dúvida, o pontapé inicial ter sido com o Natan, ter sido com uma pessoa, né, que eu tenho uma amizade, uma parceria de muitos anos, foi muito bom. E E a gente escuta Semente em no todas as plataformas Spotify da digitais. vida, as É plataformas bom. digitais. Vai trazer um pouco desse mundo pandêmico, né? Que eu acho que é uma coisa que pra gente é bom pensar enquanto algo que passou, mas também é bom a gente revisitar também, porque foi um período muito difícil pra todos nós, né? Muito, muito. Mudou Então, muito, né? muito. Até a forma de assistir ao teatro, a forma de você fazer, enfim, tudo na vida, né? Tudo na vida. Oficialmente você diz, minha carreira começou com tantos anos. Quantos anos você disse que a sua carreira começou, Daniel? Então, o meu primeiro trabalho profissional como ator foi com 14, Tá. né? Ainda em São Luís. Eu considero esse o marco. Então dá pra dizer que você Porque tem 12 anos de carreira já. eu acho que sim, Eu sou ruim de conta de cabeça assim, mas sim, né? Porque Sim, né? 14 pra 24, mais exato, 2. exato, perfeito. 12 anos de carreira. 12 anos de carreira. É. Nós estamos falando com um garoto de 26 anos, gente. Olha, é gás pra caramba. E com esses 12 anos, Daniel, quem você colocaria como referência pra você ter chegado nesses... Porque você tem muita caminhada na tua vida, né? A Sim. gente deseja sempre muito sucesso, sempre, claro. Mas já tem 12 anos, então já dá Sim. pra ter uma ideia de referência, já tem o seu formato. Eu acho que eu colocaria pessoas dentre, assim, professores e pessoas que me dirigiram, né? Acho que essas pessoas foram muito essenciais, assim. Acho que dentro dos professores, eu, assim, destacaria especificamente a Ana Carter, que é uma amiga minha pessoal hoje em dia, mas uma professora que me acolheu quando eu cheguei no Rio, né? E uma parceira de muitos anos. Eu preparo quase tudo com ela, é uma preparadora de atores e professora e atriz também. Então a Ana me recebeu ali chegando. Pra você ter uma noção, o primeiro encontro com a Ana Carter foi com a minha mãe na sala. Então, assim, eu era menor de idade. Então é uma pessoa Caramba, que já legal. me recebeu e me deu aula já desde muito cedo. Ainda no Rio de Janeiro, eu destaco Cico Caseira, que é um professor falecido meu, do tablado, que era um cara de outro mundo. O Renato Rocha, que é um outro diretor, eu vou parafrasear ele, porque ele fala uma coisa muito bonita do Cico. Ele fala assim, se o Cico falasse inglês, ele seria colocado no mesmo lugar do Peter Brook. Uau. E aí o Renato falou isso e aquilo me deu uma coisa, porque, assim, Uau. do nível de inventividade, do nível de segurança com o fazer teatral, foi um cara que me provocou e me instigou a outros lugares na minha vida. E em toda uma geração, a minha geração do tablado, né, ali, todo mundo tem muito do Cico. Destaco também aqui em São Paulo, já trazendo, né, pra Mais Pauliceia, recente, é. o Fernando Leal, que é um grande parceiro meu, que é diretor de cinema e professor e amigo, que também é um artista que me sinto muito privilegiado de poder trocar. E é impossível ignorar meu primeiro professor de todos, que é o Josué da Luz, também falecido, que foi quem primeiro colocou essa semente, né, nessa terra que, graças a Deus, foi fértil, Que bom. mas um provocador, um cara também... E de São Luís, né? Que viveu sua vida em São Luís e pôde fazer teatro, fazer arte fora do grande centro Rio-São Paulo. Uau, gente, olha, grandes nomes, vale a pena pesquisar, viu? Mas olha, queria conhecer um pouco mais você. Você me fala aqui se a gente hackeou direitinho você aqui, tá? Você fez curso profissional de bartender. Fiz sim. Fez, menino, não para. Eu fiz. É porque tem aquela coisa, né? Assim, o ator em geral dificilmente é só ator, né? Até porque ajuda muito, inclusive, isso na tua Também. situação, querendo ou não, né? Também. Porque a expressão de corporal para um ator é importantíssima. Segurar um negócio daquele lá não é fácil. Fazer aqueles... É bom, hein, gente? Fazer drink. Não, então eu gosto muito. Então, quando tiver festa, já sei onde eu vou. Já Já sabe. Vou pedir ajuda. A gente pode, se a gente for jantar em algum lugar, também eu posso sugerir um drink lá na carta, que vai ser bom. Maravilha, já tá combinado. Mas sim, isso é verdade. True. Check. Workshop de esgrima. Também. Por causa do Romeu e Julieta. Fiz o meu primeiro contato profissional com Shakespeare foi no Romeu e Julieta ao som de Marisa Monte e direção do Guilherme Leme Garcia. E a gente teve uma grande preparação de esgrima para poder fazer as lutas do Romeu e Julieta, que é uma peça que, claro, tem a história de amor,
Mas é também a história de uma Verona que está praticamente numa guerra civil por causa das duas famílias. Então a gente tinha muitas cenas de confronto, assim, confronto com mão armada, sem espada, então... O Gil e o Rose também tem, né? A Também cena, tem um né? momento ali. Tem, né? Então Ficou de herança. ficou de herança, que legal. Ó, ele fez até disparos de arma pra teatro, né? Nossa, pra poder cara, encenar isso. Aí foi o Dom. Foi a outra série que eu gravei, Que foi no streaming. que foi no streaming. Que, aliás, que série, eu assisti. Ah, obrigado. E Vale a pena. isso é uma coisa, né? Eu não tenho nenhuma relação com uma... Porque foge muito de você, né? Muito, pelo seu uma jeito, vida entendeu? armamentista ou coisa do tipo. Eu sou bem fora dessa realidade, mas o meu personagem tinha. Né, eu faço um candidato a vereador que está envolvido com o narcotráfico em paralelo, por conta do pai também. E eu sabia que ia ter cenas assim, então para mim foi essencial porque, querendo ou não, a gente precisa desenvolver uma intimidade com os objetos que são do nosso personagem, Sim. com a forma que ele vive. Para dar a veracidade que pede, né? Exato. O personagem pede, né? E pra mim isso é uma coisa que é uma das coisas que mais me deixa fascinado com a minha profissão, com o meu ofício, que é essa oportunidade da gente mergulhar de cabeça numa outra vida. Viver algo que você nunca vai fazer na sua vida, Exatamente, né? ou que não faria. Exatamente, né? não faria. Alguma coisa que eu pulei aqui, Daniel? O que mais que você fez aí de curioso aqui? A gente não encontrou no subscuro aí do fim do mundo aí. Seu. Mas é que eu acho que se não encontrou é que eu me saí bem, né? Se não encontrou é que eu me saí bem. Produção, então... tá demitida. Não, eu não sei, a princípio não sei, assim, vou Não, ver se eu lembro alguma mas coisa já e tá falo. bom, porque pelo amor de Deus é muita coisa. Tem sim, o sapateado também, né? Que é uma coisa, né, da minha vivência em teatro musical. Que é... Nos Estados Unidos é bem assim, quando você forma ator é tudo, né? Não, tem uma formação aqui, muito... não, aqui é ator, aqui é cantor, aqui é diretor, você tem que fazer cursos separados. Lá é uma coisa só, né? Tá muito integrado pra eles, né, dentro da vivência. Eles já entenderam muito cedo a potência da arte enquanto comunicação, mas enquanto vivência. Então, assim, se tem uma coisa que talvez a gente possa pegar emprestado é essa seriedade na formação das pessoas, sim, né? sim. Isso é muito bom. E realmente, como eles levam a sério a arte, né? Gabriel Lucas foi uma personagem sua. Sim. Como que você conseguiu esse papel e como que foi interpretar aí no Isso Que É Amor? Isso Que É Amor. Meu primeiro protagonista, né, em musicais, e um projeto que eu tenho muito carinho com as canções do Luan Santana, que é um cara que, né, foi um dos cantores da minha adolescência, então foi realmente, assim, culminar no Isso Que É Amor foi muito bom. E é o início da minha parceria com o Ulisses Cruz, né, que é um grande diretor, um grande amigo, e pra mim foi um processo muito gostoso, porque foi a peça que também me muda pra São Paulo. Foi essa que Essa é a veio. peça que eu faço o processo de testes, consigo o papel e aí fico em São Paulo. Aqui diz que você teve uma votação pelo público, que história é essa? Teve isso, Ricardo. A gente fez o teste, só que a etapa final do teste foi uma votação pelo público. Que interessante. Né? Então isso foi que é pra diferente internet, do comum, super né? diferente do comum. Daniel? Inclusive, né, deixou com certeza os outros, todos nós candidatos na época, muito inseguro, porque a audição ela é um momento de muita vulnerabilidade pro ator. Então, eu lembro que foi uma coisa que tem esses dois lados da moeda, né? Ao mesmo tempo que, claro, a gente recebeu o carinho do público já antes da peça estrear, o que é muito legal, mas também coloca a gente nesse lugar que era, a princípio, um lugar vulnerável, que a gente torce para que seja um lugar controlado, que é de audição, que é o lugar de você começar a visitar aquela personagem. Colocar isso pro público deixou a gente muito numa situação delicada, sabe? Mas aí teve essa votação, e aí peguei o papel e fizemos uma turnê pelo Brasil inteiro, então foi um espetáculo muito especial. Que legal, com o primeiro protagonista a gente Primeiro não esquece, protagonista, né? não dá, inesquecível. Bom, ele fez muita coisa, a gente vai falar bastante sobre isso ainda, tem vários, até chegar no espetáculo que ele está hoje, que eu tive a oportunidade de ir na estreia. E eu queria que você falasse, fala o nome certinho você, porque eu não vou ter a pronúncia dinamarquesa aí perfeita. A peça se chama Rosenkrantz e Guildenstern Estão Mortos. Pois é, estreou agora no dia 31 de maio, lá no Cine... A gente tá bonito que lugar ainda, por mais que não seja pitoresco, já dá um ar pra época deles, Não inclusive, é? né? Não tem uma né? Dinamarca em ruínas? Tem muito legal, gente. Vale muito a pena o novo Cine Copan, lá no Cine Copan. Está lá, e vai ficar em cartaz do dia 31 de maio Até o dia 14 de julho. Sempre aos domingos, 8h30. 8h30. Após um outro espetáculo que você também está no mesmo lugar. Eu tô falando, esse menino não para, gente, né? Que é o Hamlet. Que é o Hamlet. Hamlet, Sonhos que Virão. Esse é o que você tá. Esse é o Rose Gil.
Rosencrantz e Guildenstern estão mortos. Ele fala tanto no espetáculo lá que eu falei, deixa eu pedir pra ele ajuda, porque senão eu vou falar errado, né? Então, foi idealizada por você e pelo Rafael Gomes. Exatamente. Rafael Gomes, que também é idealizador e diretor do Hamlet. Então, essa ideia surgiu ao longo ali do processo. Eu conheço esse texto há muitos anos, né? Sim. Ele é tido como um clássico do século XX, né? Uma das grandes comédias do século XX. Tom Stoppard, que é um autor ganhador de Oscar, ele, né, assim, o nome dele vira por causa desse texto, né? Ele surge em 66, um garoto de 28 anos, fazendo dessa brincadeira toda com o Hamlet, que é, né, a peça das peças dentro do mundo shakespeariano e dentro do teatro mesmo. E aí, eu tava revisitando esse texto que eu já conhecia no meio dos processos do Hamlet. E aí o Rafael Gomes chega pra mim e fala: a gente podia fazer o Rosencrantz e Guildenstern estão mortos ali, de repente num horário mais diferente. Pensa nisso. Eu falei, não preciso nem pensar, vamos fazer. Só que o Rafael também tá produzindo Hamlet. Então essa foi também a grande brecha para fazer uma coisa que eu já estava a fim de fazer e me preparando para fazer já há alguns anos, que era produzir minha primeira peça. Então eu virei... É a sua primeira produção. É minha primeira produção. A Yorick, Arte e Entretenimento, também pode ser chamada de Daniel, né? Assim, é minha primeira produção, claro, com parceiros como o Rafael e como o Rafael Rose também, que produz o Hamlet. Tá. E todo o pessoal do No Cine Copan, estão me dando todo o amparo, assim, né? Estão sendo grandes parceiros. Mas aí eu virei pro Rafa e falei assim, tá, e se eu produzir? Falou, se você produzir e eu ficar na retaguarda, eu acho que a gente consegue desenvolver esse projeto. E aí, todo o processo de negociação com os gringos, tudo isso culminou na estreia que você viu essa semana, né, do dia 31. Do 31. Gente, é muito legal, é totalmente diferente o espetáculo. Você já entra não esperando que vai ver e ver algo muito diferente, né? Inclusive esse moço aqui é um pouquinho mais à vontade, né, moço? Né? Ele não, a personagem dele, né? Muito bem. Tive cenas que eu não quero lembrar, mas deixa pra lá. Continuando aqui. Não, muito divertido mesmo. Você divide os palcos, porque é itinerante, gente. Eu vou contar já um spoiler aqui, é muito legal. Com o Dom, né? Isso, Dom Capelari e o Victor Mendes. Victor Mendes, né? E a seleção dos seus colegas? Você participou dessa seleção? Sim, foi muito natural, né? Porque tinha uma vontade muito grande no Rosencrantz e Guildenstern estão mortos, a gente conseguia ainda manter também o mesmo clima e a mesma temperatura que a gente já tinha no Hamlet. Então, tanto o Dom quanto o Vitor, né? O Vitor hoje integra o elenco do Hamlet também. Vocês dois estão... ao longo da extensão da temporada, o Vitor entrou no elenco do Hamlet. Depois, tá. Você tá desde o começo? Eu tô desde o começo. Tá. Só que o Vitor é diretor assistente do Hamlet também. Então ele é um grande parceiro Vocês fazem tudo. De tudo. Do Rafael Gomes e do Vinícius Calderoni, que são, né, os fundadores da Empório de Teatro Sortido. E o Vitor tá desde a origem. Origem essa que foi com um texto chamado Música, que a época chamava-se Música pra Cortar os Pulsos, e hoje em dia chama-se Música pra Morrer de Amor. Que legal. Peça essa que o Dom também fez anos depois. E eu também fiz ano passado. Então, assim, veio muito dessa integração, assim, que culminou nesses dois estarem em cena comigo, que é divertidíssimo. Ó, gente, só um dado histórico aqui. Shakespeare buscou esses nomes na própria nobreza dinamarquesa da época. Fala uma bonita. Rosencrantz e Guildenstern. Esses homens. Rosencrantz tem uma tradução livre, de repente, sei lá, como coroa de rosas. Olha que doido. Bonito, né? Bonito. Quando eu li, falei, vou até trazer essa informação. E o Guildenstern é isso mesmo? Falei, certo, mais ou menos certo. Estrela de Ouro. Que louco. Bonito, né? Muito legal, né? Eram sobrenomes de famílias aristocráticas influentes do século XVI. Então é tudo mesmo linkado na visão, né, para Hamlet dar certo. E você vê isso, né? Isso que você trouxe traz realmente essa grande especialidade do Shakespeare, que é a forma que ele coloca as histórias, né? Porque o próprio Hamlet é inspirado numa outra peça chamada A Tragédia Espanhola, mas a forma que ele coloca, as palavras que ele coloca, o jeito que ele conduz a trama é o que faz dele ele. Sim. Então, né, ele pega esses dois nomes que são da alta nobreza dinamarquesa e aí coloca justamente como dois baixos cortesãos que estão ali, né, no meio de um mundo de reis, rainhas e acabam do jeito que acabam, como o nome já diz. Você e o Dom, né, vocês tiveram que ter uma sintonia, você já contou um pouquinho essa história, que já fizeram peças similares ali para que chegarem a esse ponto, né? Então você interpreta o Gil e ele interpreta o Rose. É mais né, fácil, né? Rose e Gil. E o Vitor interpreta o ator. Exato. Quem é o ator? Então, quem é o ator? Quem é o ator? Eu acho que essa grande Você vai ter pergunta, que assistir, quem não é o vamos ator? responder aqui, não é isso, Fê? Muito bem. Mas o fato é que dentro da história só, ele é o ator que
Rosencrantz e Guildenstern encontram antes de chegar a Elsinore, antes de chegar no palácio do Hamlet. Então, o Stoppard pega essa frase que o Guildenstern fala e faz esse encontro na viagem. Então, é literalmente um spin-off brilhantemente tirado dos detalhes que são ditos sobre... poucos detalhes que são ditos sobre esses dois personagens. Sim. E aí o Stoppard, com sua mente brilhante, fervilhante de imaginação, faz isso aí. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Eu conheço muito pouco de Hamlet, assim, da profundidade que você já o conhece, mas eu queria saber por quê, se você sabe dizer essa resposta, por que esses dois, que eram amigos dele, sacanearam com ele, ficaram espionando ele. Olha só, quando Nada perspicaz pra você assistir a peça. existe uma coisa que né, nesse mundo de reis e rainhas, se o rei te pede uma coisa, Tchau. você não tem muita escolha também. Então, eles são duas pessoas que, claro, são da nobreza, afinal frequentam o castelo, são amigos de infância do Hamlet, mas eles são da baixa nobreza. Sim. Então, quando eles começam a se meter literalmente nesse mundo de príncipe, rei e rainha, eles não têm muita escolha. Bom, pode ser que eu esteja defendendo meus personagens. Mas Eu nem percebi isso. a verdade é que se eles dissessem não pro rei Cláudio, isso não tem como não. Não Se ele existe dissesse você... não pro Cláudio, aconteceria antecipadamente o que aconteceu com eles. Exatamente, acontecia a mesma aconteceu coisa. no final, gente? Você Não. vai ter que assistir, né, Ferlau? Pior é que nesse nem tem Se que eu assistir. contar, É só, eu apoio o empate. é só você ler o nome, né? É. Que aí você já sabe. Já... Para de dar spoiler. Tá escrito já, né? Há uma confusão de identidade desses dois o tempo todo na peça, né? Eles começam... Tem hora que você acha que é um, hora que é outro, hora que você acha que é do meio. Você fica doido. Como que achar, né, esse tom, né, vocês como atores... E tudo bem que tá fácil no que diz respeito à história ser muito conhecida, muito famosa, interpretada por grandes nomes, tudo, mas como que é essa confusão na cabeça de vocês? Eu acho que é das partes mais bonitas desse texto, né? Porque colocar a luz sobre esses dois personagens que a gente só vê transitando, né? Nos bastidores. Eu Eu acho legal a ideia do plano B ali, do lado B da história, exatamente. né? E aí, quando você coloca esse foco de luz sobre esses dois, eu acho que essa que é a magia, porque as questões, literalmente, das pessoas comuns ali, que estavam nesse meio, começam a surgir. Então, né, será que a gente está vivendo a nossa vida ou será que tem alguém escolhendo a nossa vida por nós? Que é um dos grandes questionamentos desse texto, né? E que a gente, acho que faz questão de colocar o dedo nessa ferida, até porque acho que a gente está vivendo um mundo que a gente precisa lutar por essa retomada de identidade, essa retomada de vontade. E a nossa única certeza, como diz o Guildenstern, o único começo é o parto e o único fim é a morte. A morte. Então é o que a gente faz dele. no meio do caminho nisso aí, né? E faz bem feito, gente, porque olha, haja texto pra esses dois meninos. Eu fico imaginando, ele interpreta a mesma personagem No Hamlet. No Hamlet. E então ele tem um texto lá, que não deve ser pequeno, aliás, precisa assistir, viu? E depois, e aí, como é que fica na sua cabeça? Porque é uma sequência, como que você monta? Agora tá na mão, né? Mas e aí, como é que foi montar essa personagem vindo de um secundário, de certa forma, entre Hamlet, né? Porque, como você falou, ele não era da nobreza, e agora ele é o principal, né? Sim. Um dos principais. Não, eu acho que essa é a parte, assim, né, que me instiga muito, porque no Hamlet a gente consegue ver eles existindo sempre em relação a uma figura de poder, de autoridade. E no Roseguil a gente consegue ver eles fora do alcance desse perigo de você estar vivendo perto de um rei e de um príncipe. Então, é muito interessante, porque aí sim eu consigo me sentir fazendo os dois lados dessa personagem, né? Não só na minha imaginação, mas mostrando para o público tudo que esses caras vivem, em paralelo ao que eles vivem, né, na frente das câmeras, coloquemos assim. Sim. Então, confesso que o texto, sinceramente... apesar de ter uma demanda alta de texto, tanto no Hamlet quanto no Roseguil, mas o texto é o menor dos problemas, porque a gente tem que fazer as pessoas se conectarem com essas personagens e vencer essa missão de fazer as pessoas sentirem que Hamlet, Shakespeare, é pra elas. Então, a gente não
tem que colocar a sensibilidade na frente dessas coisas para justamente entregar para as pessoas o que é delas. E fica muito visível isso no espetáculo, porque é muito interessante o espetáculo, porque você interage de alguma forma, não só né, enfim, se divertindo ou percebendo aquela tragicomédia, mas você tá ali no palco junto de alguma forma. Olha, já dando outro spoiler pra você ver que é gostoso, que é legal. Mas antes da gente continuar, gente, vamos lembrar e apresentar o nosso amigo Daniel aqui. O nosso portal é um portal de artigos que nós temos à disposição de articulistas convidados. A gente convida diversas pessoas, temos mais de 200 articulistas convidados, que falam de temas, escrevem artigos semanalmente de temas importantes para o nosso país. Cultura, da nossa área aqui que nós estamos falando, política, economia, como é que chama? Saúde, enfim. São diversos artigos que estão aí à disposição para quem quiser. Você que já acessa o portal, conhece o www.orbisnews.com.br. Lembra-se que tá lá, todo dia tem artigo novo, toda semana tem artigo novo. E acima de tudo, Daniel, que a gente prioriza muito nos convites, são pessoas que escrevem verdades. Né? Porque a gente sabe que qualquer texto, principalmente nesse ano de política, ano de Copa, ano de tudo, tem de mentira aí, é difícil. É importante, muito importante. Gosta de escrever? Gosto. Então tá convidado a ser nosso articulista, havendo tempo na tua agenda. É um prazer tê-lo com a gente aqui, na sua periodicidade de tempo, escrever sobre arte, ou sobre Shakespeare, vai que, né? Você tem uma... Nossa, que honra, que tá? honra. Ó, Fê, mais trabalho pra você. Lá, a assessoria adora quando eu falo isso, né? Mais trabalho pra você. Mas é de verdade, convite é de verdade Ótimo, mesmo, tá ótimo. bom? A gente pode falar depois com mais calma. Pra gente não encerrar, mas de certa forma dar continuidade aqui, porque eu quero que você põe Maria já 4, mas antes de eu fazer pergunta pra ele, aqui a gente tá falando então do que nós estamos conversando sobre Hamlet, Sonhos de Verão. Tá? Sonhos que virão. Sonhos que virão, perdão. O que essa montagem tem de mais atual, tanto essa quanto o Roséguild, para o público de hoje? Porque obviamente que a gente está visitando aquela cena, aquela história, mas o que você traz de atual, vocês trazem? Olha, o Hamlet, eu acho que ainda mais no Brasil, e num Brasil de ano eleitoral, é atual de uma maneira assustadora. Porque o nome do protagonista, né, o protagonista em si, é a pessoa que vai descobrindo ao longo toda a trama que tá acontecendo política ao redor dele e que ele não tinha noção. E que, assim, culmina em um fato, né, assim, parte, na verdade, de um fato que é irreversível, que foi o assassinato do próprio pai, que era o rei. Então, assim, como medidas descabidas dentro do universo político acontecem para manipulação de poder. Né? O Hamlet parte desse ponto. E claro que no meio disso tudo, a Dinamarca inteira vai ruindo em todas as suas essências. Então, assim, a relação amorosa dele, a relação com os amigos dele, isso tudo vai ruindo porque tá tudo em prol de uma trama maior do que ele, e ele, o príncipe, parado nesse meio, no grande conflito da inação. Ser ou não ser, faço ou não faço. Então, assim, o Hamlet hoje provoca, inclusive, a gente a quanto a gente pode se conhecer pra também existir nesse mundo, que tem as suas tramas. O nosso mundo tem suas tramas, tem suas tractanas. Nossa, pelo amor de Deus. E o Hamlet provoca a gente a colocar o dedo nessa ferida. Né? Então, e para além disso tudo, o nosso que ocupa um lugar que vai ser devolvido para a cidade de São Paulo como um cinema, mas que estava fechado há muitos anos, aquela dimensão de lugar, o Cine Copan. Isso também coloca a gente, provoca a gente num lugar de... A gente precisa ocupar os nossos lugares, a gente precisa vivenciar os nossos lugares históricos. São Paulo tem incontáveis, o Rio tem incontáveis, o Brasil inteiro tá cheio de lugares artísticos, de edifícios, assim, belíssimos que estão, às vezes, em ruínas, às vezes ruindo, de fato. E o Hamlet, eu acho que coloca uma possibilidade da gente lutar por esses lugares, porque as pessoas estão querendo ocupar, as pessoas estão querendo ver. Então a gente tá tendo uma temporada muito bem sucedida no Hamlet e no Roséguild também, e as pessoas vivendo aquela experiência de estar num lugar histórico e que é nosso. O Hamlet, ele falou do Cine Copan, realmente poucos lugares, poucos espaços que São Paulo tem a dimensão de tamanho. Eu não sei se no composto de colocar as pessoas lá dentro, porque você tem o
o Renault, que é gigante também, Sim. enfim, tem grandes nomes. Mas lá é muito diferente dos demais, né? Porque acho que ele tinha uma proposta de cinema inicialmente, Exato. né? Então, a altura dele, o pé direito dele, a dimensão acústica dele, apesar de estar ter esse ambiente de ruínas, ele vai ser reformado, não é? Uhum. Mas como é para você fazer 2 espetáculos no mesmo dia, literalmente, né? De poucas, dá o quê? 1 hora de diferença, em média? Dá, uma Daniel? horinha, uma hora de 1 hora e diferença. pouquinho de diferença, em que um acontece num local e o outro acontece praticamente na plateia daquele local. Assim, o que ele tá falando? Vocês vão ter que ir para assistir, meus amigos. Não né? é tão simples entender assim falando, mas Mas mais fácil lá vivendo. se não é tão simples, vá assistir o Roséguiel, então. Perfeito, vai assistir o Você Roséguiel, vai vai ter assistir o que, Hamlet. você vai ter que ir assistir com uma plaquinha, gente, porque é muito legal, é muito texto que te envolve, é muito bacana. Mas dando um spoilerzinho, um acontece de um lado do teatro, outro acontece do outro. Exato, exatamente isso. E, assim, a minha experiência com teatro musical me exige, e exige de todos os meus colegas, um preparo físico e de repetição, de condicionamento para repetição de várias sessões muito forte. A gente já bateu 100 sessões do Hamlet, né? Então, assim, a gente tá... Dos sonhos que virão. Os sonhos que virão. Hamlet, a gente Tá. já bateu 100 sessões. Uau! Então, assim, é necessário realmente um exercício muito forte disso e que me condicionou pra essa dobradinha, né? De fazer 2 peças diferentes, mas que são dentro do mesmo universo e no mesmo local. Porque, além disso tudo, a vontade é uma coisa que me impulsiona muito. Então, toda vez que... E esse universo, os clássicos sempre me mexeram muito. Porque... eu sei que essa frase não é do meu tio, evidentemente, mas ele foi a primeira pessoa que me disse que você não lê os clássicos te leem. E isso Muito bem observado. me provocou muito desde da minha infância. Então, toda vez que eu revisito um clássico, eu olho, isso me dá, assim, Aquela uma vontade. vontade de fazer e de estar perto disso. Então, pra mim, na verdade, pra fazer essas 2 sessões, é eu parar, pensar, olhar no lugar que eu tô e onde eu tô fazendo e com quem eu tô fazendo. E aí, imagina, vem uma pancada É só. muito visceral. E o Roséguiel faz isso. Faz a gente querer estar lá, tem hora que você quer bater, tem hora que você quer abraçar, tem hora que você quer... É muito legal, gente. De verdade mesmo. É muito interativo. Eu gosto de teatro interativo, que você participa de alguma maneira. E por mais que a gente fique num local lá bem pitoresco, mas muito legal, totalmente diferente. Falei pra ele agora há pouco. Primeira vez que eu fico assistindo de um lugar. Aliás, primeira vez que eu acho que assisto um teatro, participo de um teatro no palco. Literalmente. Eu vou pensar, mas acho que é isso primeiro. E da Talvez. forma que a gente assiste, né? Vocês têm que ir lá pra ver, tem que ir lá pra ver. Mas olha, tem muita coisa aberta, né? Já tô dando o nome do filme, já que eu quero falar. Muita coisa pra gente falar, mas eu queria só que você repetisse o serviço das 2 peças, porque a gente possa estar convidando vocês para assistirem hoje, primeira vez para promover o ar, no Dia dos Namorados. Então, tá acompanhado ou tá recebendo DM? Acho que sonhos que virão, Hamlet, sonhos que virão. Tô acompanhado do Hamlet. Tá acompanhando. A gente não vou nem falar nada, senão essa DM dele vai lascar. Bom, continue. Gente, o serviço das 2 peças, começando pela nossa obra-mãe, Hamlet, Sonhos que Virão, em cartaz no Cine Copan, de quinta a domingo, até o dia 19 de julho, com Ícaro Silva no papel do príncipe da Dinamarca. E Rosenkrantz e Guildenstern estão mortos todo domingo, às 8h30, até o dia 13 de julho, uma semana antes. Então, no domingo você consegue ver as 2 peças ao mesmo tempo, mas você pode ir numa quinta-feira e ver o Roséguiel no domingo, ou numa sexta, enfim. Mas domingo, Rosenkrantz e Guildenstern estão mortos. Ou você pode, domingo, assiste, depois vai naquela pracinha lá do Copan, lá que tem bastante coisa Tem boa. muita coisa. Você toma lá um drinkzinho. Quem sabe ele pode até sugerir no final da primeira peça um drink que ele precisa assistir, tomar até chegar o horário da outra. Excelente. Né? Vale a pena, né? E não vamos dar o spoiler total, tá? Mas Tá. tá na internet, na página dele já tá, mas vai lá pra você assistir, inclusive, aliás, se não ver as fotos dele, fazer aquela primeira cena de abertura. Incomodou a primeira vez? Ou não? Que cena que é essa? Vai ter que ver ou no teatro já, ou na página dele. Não vai contar qual é, só vai dizer o que sim ou não. Não incomodou não, sabia? Porque eu acho que quando a proposta vem acompanhada de um conceito, né, assim, que faz os atores se envolverem, eu tenho, confesso que poucas dificuldades quando é essa circunstância, sabe? Então o Dagoberto Feliz, que é o diretor do Rosenkrantz e Guildenstern Estão Mortos, trouxe essa imagem, trouxe essa forma de começar a peça e que instigou instantaneamente a mim, o Dom Capelari e ao Vitor Mendes. Então, pra mim foi uma coisa muito assim, esse é o jogo que a gente vai jogar, vambora. Que legal, que legal. Você vai dizer só uma das 2 palavras, tá? Depois o pessoal vai entender na peça. Cara ou coroa? Cara, Cara! sempre cara. Cara, pô, mas não tá bom, vai, né? Tá cansado? Bom,
Neste ano também você, até o final do ano, vai estar em cartaz um filme que você gravou, não é? Cacilda Becker em cena aberta. Você só interpretou? Só ele, né? Só ele. E aí, como é que foi esse espetáculo? Trabalhar com a Débora Flabella, que fez a Cacilda, né? E você interpreta, pode falar aí? Valmor Chagas, Valmor né? Chagas, né? E aí, põe, Maria, pra gente aí uma foto pra gente ver um pouquinho das cenas que tem aqui, aliás, das imagens. Como é que foi esse trabalho? Nossa, esse trabalho foi, assim, é de uma dimensão dentro da minha vida incomensurável. Porque é entrar em contato com dois dos maiores fazedores do meu ofício do mundo. Referência, né? Referência e pessoas que realmente dedicaram a vida pra fazer esse trabalho. E tá ao lado da Débora Falabella, que é uma profissional, assim, inconfundível, irrepetível, de uma determinação e também é uma peça que acaba, de alguma forma, combinando no Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos, porque Cacilda e Valmor produziram muito teatro. Muito, Né? muito. Foram dois grandes empresários do fazer teatral. Né? Então, ter contato com isso, pra mim, foi também o empurrão que eu precisava pra tirar isso tudo do papel. E, coincidência ou não, o primeiro espetáculo que o Valmor faz depois do falecimento da Cacilda é nada mais nada menos do que Hamlet. Então, assim, Coincidência ou não, no mundo do teatro não tem muita coincidência, né? não tem. Os deuses da arte aí envolvidos. E na vida dos dois também não tem, nesse ponto, que é uma parte muito interessante do filme, é que o filme costura a vida da Cacilda a partir dos personagens que ela viveu. Então, eu e Débora podemos viver Cacilda e Valmor, mas também Cacilda e Valmor fazendo vários papéis. Uau! E como que isso foi, de uma forma integrada na vida deles, uma forte intersecção entre a vida e a arte, eu acho que essa é uma grande provocação do filme. É uma brincadeira gostosa, É né? muito legal. Bom, muito legal. Tem uma ideia mais ou menos de quando vai entrar no ar aí em cartaz? Até o final de do ano. 2026, o início Você vai de postar 2027. na rede lá, né? Sim. Sigam lá o Daniel que você vai descobrir, gente. Tem muita coisa boa a fazer. Maria, põe a próxima. Quero saber que ainda esse ano você também sairá aí do seu projeto, mais um longa. Sim. 2 graus ao sul do Equador. Seu primeiro trabalho na sua terra natal. Cara, minha volta a São Luís gravando, isso aí foi um privilégio, assim. Eu fiquei... E assim, aí a gente volta a Tami, que eu falei que foi a indicada, que também Sim. ganhou o prêmio de melhor Que atriz. você falou há pouco que lá é dela. aqui, ó. A gente faz par, ó, a Tami aqui. Ah, que legal. Mas aqui também, porque o filme foi exibido no Marché do Filme, no É você Cannes. com ela aqui na Aqui cena. sou eu com ela. Sabe o que eu gosto de ator, cara? Que é uma cara em cada trabalho, com todo o respeito e carinho, né? Olha, é muito legal, né? Isso é muito legal, isso é das partes que eu mais gosto também. Então, assim, imagina, voltar pra minha terra pra gravar um longa com minha amiga de infância, que também é uma super atriz, também tá trilhando uma trajetória linda, ela mora no Rio de Janeiro. Os dois voltarem assim... Foi assim, o 2 graus ele tem um lugar muito especial, porque contar uma história, e é uma história que, tal qual, sei, filmes do Woody Allen, que a cidade é um personagem muito forte, no 2 graus a cidade é um dos protagonistas, São Luís é um dos protagonistas do filme. Que legal. E conduzem a nossa temperatura. E quando vai entrar aí? Então, agora a gente tá no Marché do Filme em Cannes, então provavelmente, acho que final desse ano ou início do ano que vem, a gente vai entrar no circuito aberto mesmo. Pô, que legal. Maria Sete, que você também interpretou, ele só interpretou Elvis. Só, né? Só. Rapaz, parabéns. E você tá com grandes nomes aí na sua carreira, já com apenas 26 anos. Com o Miguel. Com o grande amigo. Miguel, grande amigo. A gente E teve grande tantas histórias diretor. boas com o Miguel, gente, muito legal. Ele é demais, cara. E que privilégio poder fazer o Elvis também com o Miguel, assim, porque é um cara, né, que tem o teatro muito vivo, faz teatro, né? Um homem de teatro, um homem que entende muito a comunicação com o público e que é um ponto-chave do Elvis. O Elvis era um grande entertainer e ele se considerava um grande entertainer porque ele olhava pro público dele e dentro do show ele estava o tempo inteiro tentando conectar mais as pessoas. Então foi muito importante ter essa provocação do Miguel, essa construção ali e uma produção, assim, gigantesca da atual. E a simplicidade do Miguel pra trabalhar com ele é incrível, né? É incrível. A gente tinha reunião lá perto da Paulista, ele vinha a pé da casa dele, né? É muito doido quando chegava com o boneco. O que você tá fazendo? Tava perto, tava cansado, eu vinha a pé mesmo, porque tava muito trânsito pra vir. Ele é uma simplicidade incrível. E é isso, o cara que eu, né, enfim, admiro artisticamente desde criança, o Elvis, né? Então, pra mim, foi realmente brincar de super-herói. E cantar as músicas do Elvis? Maravilhoso, né? Claro, tem uma voz inconfundível, teve um trabalho muito... Você interpretava com a sua voz? Com a minha voz, era tudo ao vivo, legal, tocava ao vivo também.
Ficava no fosso a galera lá. Não, você tinha a grande orquestra, né? Que também vinha pra cima no final da Nossa. peça. Era um momento, assim, de catarse mesmo. E acho que Elvis é a sensibilidade dele e é a voz dele. Então, foi um ponto que eu me debrucei muito pra conseguir conectar. E o ao vivo é muito importante nesse ponto. Porque era importante que as pessoas estivessem testemunhando aquilo naquele momento. Ah, Então, é a veracidade, a cara. veracidade. Não então, tem como. Se põe um playback no negócio desse, você quebra com musical. você vai quebrar. Você vai quebrar, não tem jeito. Não tem como. Que legal. Bom, não cansado, né? Ele fez um outro personagem que não é muito conhecido de vocês. Olha, eu acho que a molecada de hoje não pegou a fase desse lutador, né? Mas trazer para um musical, para um espetáculo, acho que faz com que as pessoas deem valor a um projeto, a um trabalho que foi muito, muito visitado nos anos 90, nos 2000, Sim. né? Tô falando, gente, que ele interpretou Rocky, do só conhecido Rocky Balboa aí, um espetáculo maravilhoso, que você fez uma imersão de trabalho. Foi intenso. E aí, me conta um pouquinho sobre o Rocky também. Foi que você muito intenso. O Rocky, eu acho que, como você falou, né, assim, foi muito importante esse musical, até porque colocou o Rocky pela primeira vez para uma geração inteira. Sim. Muita gente, os pais trouxeram vários filhos e filhas e todo mundo pra conhecer o rock que foi tão caro pra eles na juventude, na infância. Então, assim, foi um momento muito bonito porque eu tenho muito orgulho disso, eu sei que eu fui o primeiro rock de muita gente. Né, o Stallone é o rock, imagina, Sim. é intocável, ele escreveu o rock, né? Sim. Você chegou a conhecê-lo, não? Porque você foi fazer um laboratório lá, né? Não, mas não o conheci. Não conheci. Você imagina que a agenda do Sly é uma coisa, puxada, claro, né? perfeitamente, imagina. Mas não o conheci. Mas então o rock foi muito bonito esse lado também de colocar e fazer mais uma vez, porque o musical também traz isso, que o rock, essencialmente, ele usa o boxe como uma metáfora para a vida. Então, todos nós temos as nossas lutas diárias, as nossas vontades, e o boxe funciona como essa metáfora pra gente se superar cada vez mais. E você envolveu, você foi aprender boxe. Fui, tive um treinamento muito... Eu treinei com vários profissionais, né, assim, o Felipe Gomes, que foi meu treinador, e o Ricardo Leite, que foram as pessoas que encabeçaram esse treinamento, mas eles colocavam a gente do elenco pra treinar com lutadores de boxe mesmo. Então, muita coisa aconteceu, meu primeiro soco na cara, por exemplo. Mas foi muito bom, e que eu também treinei muito com meu irmão, ó, esse aqui é meu irmão mais novo. Esse é o Vinícius, meu irmão mais novo. A gente que no legal. Rio, ele me ajudou muito na parte de preparação, porque ele estava lá presente e a gente tem isso que é muito bom, que um compra muito barulho do outro, sabe? Sei. Então ele, que é um cara super dos esportes também, ele embarcou nessa comigo. Mas a gente treinou muito, treinamos muito boxe. E é uma coisa que eu levei pra vida, assim. É um esporte que me encantou justamente porque, não só pela parte física, do condicionamento, de você se sentir muito bem, mas eu conheci muita gente legal dentro do mundo do boxe. E foi seu primeiro contato com boxe? Foi, meu primeiro contato com boxe. Eu já tinha feito, assim, algumas aulas de Muay Thai, algumas coisas assim, porque eu também gosto de esporte, fiz capoeira desde criança, mas boxe com metodologia, né, assim, e visando realmente um personagem, alguma coisa profissional, então o refinamento do movimento, imagina, a primeira vez foi no rock. E que vez, né? Que vez, você só pegou o maior, né? Inclusive vocês podem buscar aí nas redes sociais, no YouTube da vida, tem uma entrevista dele no Fantástico, falando um pouquinho dessa preparação, falando um pouquinho desse preparo. Foi muito legal, né? Porque nós fomos pra Filadélfia, imagina. Fomos pra terra do Rocky Balboa. E eu e o Hector Marx, que faz o Apollo Creed, também grande parceiro, virou um amigo, uma pessoa pra minha vida mesmo. Fomos pra Filadélfia pra reproduzir algumas partes da cinematografia. Aquela escada lá, A escadaria inconfundível, Como né? que foi subir pela primeira vez lá? Pô, o cara subiu aqui. Olha, foi arrepiante subir, mas mais do que a minha subida na escada, a gente chegou muito cedo lá. E a gente via, durante o dia inteiro, pessoas vindo de todas as partes do mundo pra subir aquela escada. Sério? Então, foi mais do que uma experiência individual minha, claro, da superação de chegar lá e de estar fazendo esse papel e de toda a celebração disso, foi testemunhar o poder, o efeito rock no mundo inteiro. Você imagina. Querendo ou não, você foi numa situação imersiva que você estava vivendo. Agora as pessoas foram... As pessoas foram, saíram, né, assim, vivendo as suas vidas, vindo de todos os cantos do mundo pra subir aquela escada. Que legal. E o rock, ele é muito sobre você superar um pouquinho e ser um pouco melhor a cada dia. Não se comparando com ninguém na sua trajetória. E isso era muito bonito de ver, porque você tinha pessoas com
que subiam aquilo num salto, você tinha crianças que não conseguiam nem subir um degrau, e todas elas estavam experienciando o espírito rock. Porque Sim, o espírito sim. rock não é levantar o cinturão. Sim. O espírito rock é você seguir. É vencer, vencer a vida, vencer o desafio, Exato. vencer a superação, né? Você comentou numa entrevista que sentiu a sensação dos socos na cara. Como que é isso? Ah, assim, era só Durante essa preparação durante técnica. a preparação dele, claro, foi importante pra entender que essa é a vida dessas pessoas, né? Lutadores de boxe fazem isso da vida. Então, é uma coisa muito importante pra eles. E eu acho que teria sido muito... Eu não poderia ser leviano nessa preparação, porque o Rock é uma pessoa de muita inspiração, né? Um personagem que inspira muito essas pessoas também. E como você disse há pouco, né? Você era o primeiro rock de muita gente, né? Sim, Então você imagina a tua responsabilidade. Mesmo Elvis, acho que mesmo Elvis, mais que Elvis é tocado em qualquer rádio da vida aí, o rock tem o mesmo peso, os dois. E você interpretar pra muita geração, quem tem 10, 15, 20 anos aí, praticamente não... E acabou tendo que acontecer também porque no percurso de preparação, eu nem sou um adepto desse momento, dessa filosofia de que, não, então eu tinha que tomar 40 nocautes pra poder fazer o rock. Não. Mas ao longo da preparação, foi uma preparação que me expôs muito a essas situações. Então foram acidentes de percurso. E como a gente tinha cenas de luta na peça, mesmo com todo o cuidado, com toda a coreografia e com todo o nosso preparo, o ao vivo é o ao vivo. Então, assim, acidentes acontecem até em peças que vocês... E teve alguma incidência, Teve. Daniel? Ou se teve, né? Eu conheço bem o soco do Dr. Hector Marques aqui, viu? Bom, não o prazer de conhecer pela câmera. Não, teve alguns acidentes, mas vocês podem ver, não sei quem tá só ouvindo, mas quem tá vendo, assim, não tive grandes problemas, sobrevivi, mas acidentes de percurso acontecem, até porque... Mas aí, no ao vivo, você levou um soco na cara e tem que continuar o texto ali. Tem que continuar o texto, a luta continua, não tem jeito, fazia parte. Ai. Uma vez, uma certa pessoa, depois eu te conto quem é, tava vindo atriz famosa, lá, em direção a um agente, enfim. Ela me bate a cabeça no vidro e pá, cai de costa. Uma pessoa já aí com uma certa idade. E depois, todo mundo quis ajudar, ela disse, artista tem que levantar. Não levante artista. Vermelha a testa, assim, né? Então é isso mesmo, acho que vale a pena. Acho que a adrenalina do momento você nem sente muito, né, na hora. Sente, viu? Vou te falar que sente, o negócio deu uma balançada soco, acho legal. que dá pra balançar. Mas também, assim, como na luta de boxe, né, assim, às vezes você levanta e se segue, você toma bicho. uma mão muito forte, você vai precisar segurar um pouquinho, sentar, respirar e depois você volta. Como a gente não gosta de colocar hater pros nossos convidados, mais uma pergunta difícil, né? E agora, Elvis ou Rock? Não responde. Meu Deus do Vamos céu. lá. Não, mudando a pergunta pra ficar mais fácil a tua vida, né? Qual te exigiu mais? Os dois me exigiram muito de formas diferentes. O Rock tinha uma exigência física muito grande. Fato. Muito grande. Então, acho que fisicamente nenhum espetáculo me exigiu como o Rock. Até porque a personagem é pautada nessa superação. E, assim, vocalmente e as transições de fases da vida do Elvis também me exigiram muito. Tá. Então, o Rock também exigia muito vocalmente, porque ele tem uma voz, né, muito, muito diferente da minha. Mas o Elvis, ele tinha passeio. Se você ouve as primeiras gravações do Elvis nos anos 50, ele tem um tipo de voz. O Elvis que a gente conhece já aqui com referências do canto italiano, tem um outro tipo de voz. E então, tem um grave na voz do Elvis, grave absurda. na voz, muito forte. Então fazer todo esse passeio era uma coisa que me exigia muito. Gente, olha aí, o papo é bom, mas passa rápido. Não quero só dar uma passadinha aí, porque ele não só ficou no teatro, você também tem um audiovisual forte na sua vida, né? A gente falou do cinema já, do espetáculo seu aí, que vai entrar em cartaz no cinema. Mas você também participou de Malhação, novinho de tudo. Novinho de tudo. Carinha de novinho. Quantos anos você tinha, Daniel? Tinha recém-chegado no Rio, tinha 17, eu acho. Caramba. 17 para 18. Aí você fez o Dom, que a gente falou agora há pouco do streaming, que tá aí só entrar no streaming lá, vale a pena, uma série maravilhosa. E agora recente aí terminou a novela Garota do Momento. Garota do Momento, foi. 19, se não me engano, né? Foi. Não, 2019? Não, das 7 horas, a novela das 7. Isso, novela das 7, exatamente. Isso, Garota do Momento com o Ícaro Silva, que vem com agora Ícaro, fazer o nosso Príncipe da Dinamarca. Então eu fiz o Dom com o Gabriel Leone, que era o Pedro Dom, que foi o nosso primeiro Hamlet. Sim. E agora o Ícaro, o Garota do Momento, tá fazendo agora o Príncipe da Dinamarca. E vai ter novas temporadas aí do Rosenguil e do Hamlet de vocês? Assim, a vontade é muito grande. Então, a vontade é muito caros grande e... patrocinadores. Eu acho que é uma questão da gente encontrar as circunstâncias certas, mas eu posso responder mais pelo Rosenguil. Eu sei que o Hamlet tem também essa vontade de seguir e de viajar, mas pelo Rosenguil que
né, é uma produção minha, eu tenho muita vontade de continuar e eu tenho certeza que meus colegas de elenco também. Então a gente vai trabalhar muito pra isso. Daniel, foi um bate-papo muito gostoso. Você vai ter que voltar, porque tem muita coisa legal que eu quero saber ainda de você. Perfeito. Um prazer conhecer. Parabéns pelo espetáculo. De verdade, tá muito visceral. Muito obrigado. Porque é diferente. Eu não gosto de falar isso jogando confete. Porque realmente, como é um espetáculo bem diferente, vale muito a pena você assistir. Porque essa história do itinerante é muito legal, gente. Vale muito a pena. O Cine Copan tá dando aquele ar de sombrio, mas atrás. Aí o traje de comédia da comédia, da peça, te traz por um mundo assim que você fala, quero estar aqui, não é? Quero voltar, não é? Então quero que você volte também, vai ser um prazer tê-lo sempre com a gente aqui. Qualquer novidade, vem contar que a gente vai recebê-lo com muito carinho. Muito obrigado a você, muito obrigado pela toda a sua equipe, pela recepção maravilhosa. Voltarei, ficou super um gostinho de quero mais, né? Ficou, rapaz, ficou. Eu queria perguntar para ele mais coisas pra deixar ele com o hater, mas não vai dar tempo aqui, né? Perguntar pra quem lhe daria o soco na cara do nocaute, metaforicamente, no país. Vai ficar pra depois. Vamos ficar pra depois. Obrigado, Daniel. E você que nos acompanhou, ó, gostou, né? Então entra lá na rede social do Daniel, conheça todas as novidades, a data do filme, enfim, veja tudo que tá lá, que a gente vai estar também acompanhando. E até o próximo episódio do podcast do Gente que Fala.